Este homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Vital quer dizer é verdade, verdadeiramente verdade. A vovó também se regozija porque também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que os seus pecados estão perdoados. E tal, é verdade. Um regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia. Muitas pessoas me perguntam o que eu faço da vida. Recebo um monte de mensagem perguntando o que eu faço da vida. Olha o que eu faço da vida. Eu prego o evangelho, cara. Eu prego o evangelho. Você sabia que de cada 10 pessoas, 10 pessoas morrem? Já parou pra pensar nisso? De cada 10, 10 morrem. E eu acredito que o evangelho tem poder pra salvar essas pessoas. Então, se eu acredito que o evangelho tem poder pra salvar essas pessoas, eu tenho que fazer isso na minha vida. Tenho que pregar o evangelho, cara. Sério, olha pro mundo, olha, sério, olha. E o problema hoje não é só isso, mas é também o evangelho que está sendo pregado. O evangelho não é uma ideologia, o evangelho não é uma forma de pensar, o evangelho não é uma filosofia, o evangelho não é uma forma melhor de se viver a vida. O evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus Cristo.
E as pessoas precisam saber quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer e por que nós precisamos dele. E nisso está o Evangelho. Se eu acredito no Evangelho, eu acredito que as pessoas morrem, elas vão passar a eternidade ou no céu ou no inferno, tá ligado? Se eu falo que eu acredito nesse Deus, eu acredito na mensagem também. Eu acredito no que ele falou. Eu acredito no seu livro. E é por isso, é isso que eu faço na minha vida. Eu prego o Evangelho. E é fascinante pregar o Evangelho. Não existe coisa melhor no mundo, cara. Não existe coisa melhor do que você fazer do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o que tem poder para salvar minha geração das drogas. É o que tem poder para salvar minha geração da prostituição. É o que tem poder para salvar os casamentos. Tem poder para acabar com o tráfico infantil. É o Evangelho. Então é isso que eu faço na minha vida. Eu prego o Evangelho, cara. E no início do ano eu fui pra África pela primeira vez na minha vida. E lá eu tive a oportunidade de encontrar muitos muçulmanos. E hoje eu quero contar o que aconteceu um dia que eu encontrei um jovem muçulmano de 22 anos de idade. Eu fui com um amigo meu numa loja e esse cara que trabalhava lá, ele era muçulmano. Eu cheguei na África durante o Ramadã, é o período mais sagrado do islamismo. E esse jovem era muçulmano e esse amigo meu sabia que ele era muçulmano. Assim que nós chegamos lá, o cara falou assim, ó, ele é um missionário e ele veio falar de Deus aqui. Quando aquele muçulmano ouviu que eu era um missionário, que eu falava de Deus, ele se interessou. Mas como assim você fala de Deus? Sabe, eu acredito que todas as vezes que nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, é importante que nós entendamos o contexto da vida dela, como elas pensam, para aplicar o Evangelho de uma forma que penetre os seus corações. Por exemplo, se você sabe que Deus é Pai, certo? Deus é Pai. Aí você vai chegar para uma pessoa e você vai falar para ela que Deus é Pai, mas você não sabe que aquela pessoa foi abusada pelo Pai. Automaticamente ela vai pensar que Deus é um Deus que vai abusar dela, porque o Pai que ela conhece é um Pai que abusa. Primeiro você precisa desconstruir esse pensamento desse pai que não é um pai verdadeiro. Construir o pensamento do que é um pai real. Então você ensinar que Deus é pai. E assim são com diversas realidades. As pessoas precisam saber, precisam entender o Evangelho. Elas precisam entender por que Jesus veio. Então eu cheguei para esse muçulmano e falei para ele, cara, eu sou missionário, eu encontrei Deus, viajo pelo mundo falando sobre Deus agora. Aí esse jovem de 22 anos falou assim, meu, como assim você encontrou Deus? Aí eu precisava entrar no contexto dele, eu precisava que o Evangelho fizesse sentido pra ele. E eu, sendo um jovem também, sendo um jovem que já não tive Deus na minha vida, um jovem que viveu sem Deus, sei que no coração de um jovem que não tem Deus, cara, falta alguma coisa. Falta uma parada, não tem como falar que não. E nós tentamos substituir esse vazio por outra coisa, mas nada satisfaz a gente. A gente corre atrás do dinheiro, a gente corre atrás da fama, a gente corre atrás da loucura, a gente corre atrás das mulheres, a gente corre atrás de tudo pra tentar satisfazer isso, mas não satisfaz, porque só existe algo que satisfaz o coração do homem e é Deus. Então eu falei pro jovem o que tava acontecendo comigo, eu sabia que ia falar com ele, cara. Quando eu tinha 18 anos de idade, a vida parou de fazer sentido pra mim. Eu tava insatisfeito. Eu falei, será que a vida é só ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, ir pra escola, faculdade, só isso? Será que eu vou viver, morrer, vai ser isso aqui? Eu tava insatisfeito. Aquele jovem falou pra mim, cara, eu tô desse jeito. Ele tava insatisfeito, ele falou, eu tô assim. Eu tô insatisfeito. Isso é óbvio, as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas vivem insatisfeitas, as pessoas buscam uma satisfação. Eu entrei no meu quarto, eu falei, eu tenho que encontrar Deus. Eu conto essa experiência num outro vídeo que vai estar aqui em cima pra você clicar aí. Aí eu falei, mas como encontrar Deus? Eu sei que todas as religiões do mundo, perceba que eu tava querendo entrar no contexto dele pra que ele entendesse o que eu tava falando. Eu falei, eu sei que todas as religiões do mundo, elas oram. Todas as religiões oram pra falar com Deus. Talvez o caminho pra falar com Deus seja a oração, então eu vou orar. Aí eu falei pra ele que eu entrei no meu quarto e comecei a orar e eu senti o amor de Deus queimando no meu coração. Quando eu falei que eu senti o amor de Deus queimando no meu coração, ele começou a me olhar assim, porque, cara, eles não conhecem um Deus que ama. E ele começou olhando pra mim e eu falei assim, e eu orei, eu senti o amor de Deus. Só que daí, eu precisava descobrir qual era esse Deus. Porque se eu sentir Deus, eu preciso saber qual é o Deus real. Aí eu precisava agora entrar com Cristo na vida dele. Eu precisava falar de Jesus pra ele. Eu falei pra ele, agora eu preciso descobrir qual é esse Deus. Se todos oram, qual é o Deus certo? Aí pra que o muçulmano entendesse o que eu tava falando, que eu entrasse no contexto da mentalidade dele, eu falei, então eu fui até os profetas. Os muçulmanos gostam de profetas. Eles entendem dos profetas. Eles sabem quem são os profetas. Eles respeitam os profetas. Aí eu falei, então eu passei em Cristo. E sabe, toda vez que você fala com o muçulmano, ele respeita tanto a Cristo que ele fala assim, Peace be upon him, Jesus. Significa que a paz seja sobre ele. Ele nunca cita o nome de Jesus sem falar isso. Tamanho é o respeito que ele tem por Jesus. Ele precisava entender que Jesus, ele não é só um profeta, mas ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o próprio Deus, ele é o caminho até a salvação, ele é aquele que nos justifica, ele nos perdoa, ele nos salva. O mundo
mundo precisa saber disso sobre Jesus. Eu falei pra ele assim, cara, e quando eu fui pros profetas, eu passei em Jesus e eu percebi que quando os discípulos foram pra falar com Jesus e perguntar pra ele como falar com Deus, quando os discípulos chegaram pra Jesus e falaram, nos ensine a orar, Jesus deu a resposta mais absurda da história. Jesus olhou pros seus discípulos e falou assim, cara, quando você for orar, quando você for falar com Deus, você chama ele de Abba Pai. Eu falei assim, você sabe o que é um Abba? You know, Daddy. Abba é a primeira palavra que um garoto judeu aprende a falar. Ele fala, Abba, 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 Abba. É a palavra mais íntima entre um filho e seu pai. Eu falei, você sabia que antes de Jesus ninguém nunca falou que Deus era pai? Você sabia que os homens tinham medo de pronunciar o nome de Deus? Agora esse homem aparece falando que quando você tem que falar com ele, quando você tem que falar com Deus, você não só fala Deus, mas você chama ele de papai. Aí o muçulmano me olhando assim, eu falei assim, cara, eu olhei pra Jesus e eu falei, meu, esse homem conhece Deus. Esse homem é íntimo de Deus, ele conhece o coração de Deus. Como ele ousa chamar Deus de papai? Ele conhece Deus. Jesus conhece Deus, eu vou seguir Jesus. Contei meu testemunho e como a minha vida mudou, com as coisas que eu tenho visto através do nome de Jesus. Aquele jovem muçulmano olhou pra mim durante o Ramadã, irmão. Você não pode nem falar de outro Deus, você não pode falar das religiões, você não pode ouvir o evangelho. Aquele jovem olhou pra mim, apertou a minha mão e falou, cara, thank you very much. Muito obrigado. Você acha que as pessoas são satisfeitas? Você acha que as pessoas têm tudo só porque elas têm uma outra religião? A única coisa que vai satisfazer o coração delas é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Elas precisam ouvir o evangelho, as pessoas precisam saber quem é Jesus, as pessoas precisam saber o que ele veio fazer, as pessoas estão atrás dele. Ele é o desejado das nações. Um muçulmano durante o Ramadã parou para me ouvir falar sobre Jesus. Você consegue entender a fome e o desespero no coração desse jovem? Para ser um muçulmano durante o Ramadã e ouvir o evangelho, é assim que o mundo tá. O mundo precisa saber quem é Jesus, cara. O mundo precisa conhecer Jesus. Espero que você queira conhecer ele também. Espero que você queime por ele. Espero que você pregue o evangelho. Falou, falou, falou!